O tema da noite é como compreender as crises mundiais pelo prisma do Espiritismo. Minha querida Helva, vamos? No que consiste a verdadeira união? A mensagem lida aqui falou da união. Falou que a felicidade passa pela união. A primeira questão, num momento turbulento desse, que a gente, por exemplo, pensa no Estado Islâmico. É um exemplo. Poderemos pensar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na América do Sul, enfim. Mas peguemos o Estado Islâmico. A gente escuta assim, nossa, que pessoal cruel, está decapitando cristãos. São selvagens. São. Eles não são. Antes de mais nada, eles como nós estamos em posições que ocupamos aqui. Somos passageiros. Então, em que consiste a verdadeira união? Porque às vezes a gente vê duas pessoas aparentemente unidas. Será que elas estão unidas? Ou será que estão aglutinadas, ajuntadas, mas não estão unidas? Bezerra responde. Unidos seremos resistência. Fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Ficou simples. Se nós estivermos unidos, seremos resistência. Se estivermos divididos, fragmentados, perderemos pouca coisa, desperdiçaremos os nossos objetivos essenciais, fundamentais. Se nós estivermos desunidos, nós não alcançaremos o alvo. Não é pouca coisa. A união é que nos vai levar ao alvo da existência. Uma crise, se nós começarmos, diante da crise, nos desunirmos, o que vai acontecer? Nós vamos fragmentar. Você não pertence à minha crença, você não é da minha cor, você não pensa como a mim, vamos fragmentar. E fragmentados deixaremos de ser resistência e perderemos os objetivos essenciais da nossa vida. Então, em primeiro lugar, a crise já começa em nós. No momento que nós começarmos a dividir, a esquadrinhar, a nos colocarmos acima ou abaixo do outro, nós estamos entrando nessa fragmentação. E se fragmentarmos, estamos perdendo esses objetivos. Um antropólogo fez um estudo interessante. Quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. Então a união passa exatamente por essa conscientização. O primeiro ponto da crise começa em nós. Será que estamos unidos? Como é que estão os nossos sentimentos desunidos, desencontrados, atabalhoados? Ou será que eles têm um alvo a perseguir? Segunda indagação. Devemos nos conformar com as posições expostas pelos nossos semelhantes? A gente deve concordar com o que nosso semelhante sempre diz. Devemos ou não devemos? Claro que não. Mas como é que o Bezerra nos traz essa resposta? Temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa e o dever de discutir, de expor, mas não de dissentir. Olha só. Temos o dever do quê? O dever de discutir, discrepar. Olha, será que esse caminho aqui não é o melhor? Não, eu acho que não. Primeiro, para fazermos isso, nós temos que aprender uma coisa chamada diálogo. Um fala, o outro escuta, aí dá a vez para o outro falar, nós escutamos. Nós somos bons nisso?
Então aí já é um segundo sinal de crise. Então o dever de discrepar, o dever de expor, não impor, nós temos. Mas não podemos dissentir. Dissentir é tirar o campo do sentimento. Olhar aquele que conversa comigo como se ele não tivesse sentimento. Como se nossa conversa não fosse de coração a coração. Como se aquilo fosse uma esgrima, um duelo de palavras de quem é vencedor e quem é vencido. Se assim o for, é crise. Próximo. O planeta Terra está em decadência? O que vocês acham? O que o Bezerra diz? Os ciclos da evolução sucedem-se invariavelmente, obedecendo à planificação superior. Então, primeira coisa, temos um ciclo de evolução. A criança nasce andando, jogando bola, contando piada. Não. Então assim também é o planeta. Somos nós no planeta. Temos ciclos de evolução. Esses ciclos estão patrocinados por quem? Então tem uma planificação. Adiante. Períodos de ascendência evolutiva, caracterizados pelo conhecimento, períodos outros de maturidade para fixação dos postulados aprendidos. Um para aprender e outro para comprovar a fixação dos pontos aprendidos. O professor Carlos chamaria essa segunda parte do que mesmo? Como professor? Seria uma prova, né? Uma prova. Oi? Uma sabatina. Então, primeiro, quem de nós aqui podemos falar que nós não temos hoje entendimento? Aqui. Eu não entendo nada. Eu não tenho noção do que é bom e do que é ruim. Eu não sei disso. Alguém neste planeta pode falar isso? Não dá mais. Do mais rudimentar ao mais intelectualizados, todos nós já tivemos o entendimento, principalmente com a vinda de Jesus, com a sua boa nova, com os seus ensinamentos. Ou alguém tem coragem de falar que nunca ouviu falar desse tal Jesus? Nunca ouvi falar de nada do que ele fez. Não dá. Agora nós estamos na segunda parte. É o momento de ver se a gente fixou o ensinamento. E esse é o momento. Isso é decadência? Isso é prova. Agora é a hora de alguém pisar no nosso pé mesmo. Porque se ele não pisar, como é que a gente vai aprender a tal da paciência, a tal da tolerância? Agora é a hora. A programação em pauta está sendo executada, mesmo que por enquanto não seja visível quanto gostaríamos. Dr. Bezerra gostaria que a gente visse melhor até. A pauta, a programação está sendo executada pelo mestre. Então não tem decadência. A gente aqui não enxerga. Olha, dá para vocês verem um pouquinho mais? Olham, por exemplo, vamos pegar um exemplo recente do Brasil, nessa contenda, sem nenhuma discussão política, neste momento mais, digamos assim, de prova. Tudo funcionando democraticamente. Ninguém pegando as armas. Ninguém, neste sentido, em termos de país. Isso já é uma clara demonstração de uma planificação andando. Temos os trombadinhas, os trombadões. Mas lógico, estamos todos no momento de fixar. E tem uma parte no Evangelho, um capítulo do Evangelho que fala oração pelos criminosos. A gente faz, né? Depois que alguém nos assalta, no geral a gente faz uma oração para ele, né? Ainda bem que não faz? Não faz. Adiante. Porque estamos presenciando essas crises novas, é inevitável que vivamos as crises existenciais decorrentes da situação moral em que se encontra o nosso planeta. Então nosso problema é moral. É sim. Oi? Diz que é inevitável.
Inevitável. Como é que nós vamos testar a moral sem testar a moral? Como é que alguém teria coragem aqui de fazer uma carteira de habilitação sem fazer o teste? Vocês andariam com alguém que tivesse comprado a carteira de habilitação? Adiante. O Brasil tem qual significado no conceito global? E aí, qual o significado que o Bezerra falou que nós temos no conceito global? A Europa e aos Estados Unidos da América do Norte cabem as investigações mais profundas em quase todas as áreas do conhecimento. Vamos parar e depois você continua para mim, por favor, minha distinta amiga Hel. Então, os Estados Unidos e a Europa têm um papel no plano, que é aprofundar a sonda em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Ah, um é mais importante que o outro? Não. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Nós precisamos de duas asas. A do amor e da instrução, do instrução e do amor. Então, Europa e Estados Unidos está com a asa da instrução. Não é menos importante. Para um pai, para uma mãe, ter um filho que é mais importante que o outro? Um filho é gênio e o outro nem Eugênio não é. Como pai, como mãe, vocês têm coragem de gostar mais de um do que do outro? Tem? Pois é. E então Jesus, governador do planeta, vai dizer: eu tenho preferência pelo filho americano do que preferência pelo filho europeu, pelo filho asiático. Vai dar para ser assim? Não. Mas deixou claro o doutor Bezerra. A sonda do conhecimento em quase todas as suas áreas está a cargo dos Estados Unidos e da Europa. Então nós ainda estamos um tanto quanto distantes desse aspecto, embora estejamos contribuindo muito. Inclusive, talvez até com remédios fantásticos, se a indústria farmacêutica deixar. Mas vai deixar daqui a umas encarnações. Depois, continue. A nova Sul-América, marcada pela dor, pelo sofrimento do irmão de África e do indígena engenho nativo, compete o surgimento do bem com a contribuição da Europa e da Ásia, caracterizado pelo sentimento de amor. Então nós temos que desenvolver, nós estamos na Sul-América. A nossa colocação aqui, a nossa estada aqui, a nossa posição nesse momento da Sul-América é para desenvolver o sentimento de amor. Olha como é importante a nossa estada aqui. Nós temos que trabalhar o campo do sentimento. Olha que interessante. Adiante. Seremos a demonstração viva de que a mais pulsante força do universo é o amor, porque Deus é amor, e através desse amor, que vige em toda parte em nós, podemos tolerarmos e darmos as mãos para os objetivos que nos levarão à plenitude. Ele falou uma frase interessante aí. Tolerarmos. Para chegar ao amor, a gente tem um degrau antes. A tolerância. Olha, eu amo. Será? Você ama até aquela sua idealização, aquele príncipe catado, ou aquela princesa descartada, não é? Te passar a algum ponto diferente do figurino que você imaginou que o outro era. Isso chama paixão. Aquela pessoa é maravilhosa. Aí quando ela se mostra, vocês casam-se, vão morar junto, comer do mesmo sal, aí vem um gilozinho. Aí vem uma pimentinha. Aí muitos me dizem, ele ou ela não era assim quando casou, era. Você que não viu. Mas piorou, não piorou. Até para se acasalar, se os espíritos mostrassem duas feras, ninguém ia ter coragem. Mostra realmente um ser delicadinho, um homem delicado, assim, menos grosso. Já é uma falsidade realmente a toda a prova. Mas ele toma banho, ele faz a barba, ele passa perfume, ele é cheiroso. Depois que casa, as coisas ficam todas gasosas. Está tudo dominado e tudo acabado.
É tudo dominado e tudo acabado. Então, o que nós precisamos desenvolver para não ter a crise? Tolerância. Tolerarmos. Nós aqui na Sul-América temos que trabalhar acima de tudo para mostrar que o amor é pujante e assim podemos tolerar o que vem depois do tolerar? Exatamente. Oi? Darmos as mãos. Quer dizer, realmente é um ponto para se pensar. A crise até agora está deflagrada dentro de nós. Nós podemos dar a mão para outros com crise e fazermos uma corrente de crise. Porque a crise é deflagrada dentro de cada um de nós. Esse é um ponto interessante. Então, o remédio para a crise também nasce dentro de nós. Jesus é uma porta a nos ensinar, mas a maçaneta da porta está para o lado de dentro, que é o nosso coração. Só quem abre é nós. Por isso que sempre antes dele fazer qualquer coisa, ele perguntava: que queres que eu faça? Não quero nada. Então, perfeito. Não quer nada, te seja feito nada. Então, às vezes, o que nós estamos querendo? Como é que está o nosso grau de tolerância? Passa no trânsito, a gente chama o outro, ô meu irmão, com alguns adjetivos que mandar de afora. Chega estressado no banco, essa fila não anda. Você pode ter um infarto ali. E não ter nem curtido bater papo com alguém. Coisa gostosa é fila de banco. Você conversa, pois é, o cara começa a dizer que está demorando, você começa a ir mudando de assunto, e devagarinho, aí você vai mudando de assunto, de repente ali tem cada coisa interessante. E é engraçado hoje, eu tenho feito essa estatística, não sei se vocês concordam, os mais apressados, os mais intolerantes têm sido os mais jovens. Isso que são os mais sadios. As pessoas mais envelhecidas, que já têm dores físicas às vezes, não estão reclamando. Os jovens acostumados demais com a facilidade, gostariam que a fila fosse do pensamento. Só é assim às vezes na procriação. Adiante. Qual o nosso papel específico neste momento histórico? Eu insisti. Com a minha kardexização monumentalmente horrível, eu insisti, mas qual que é o nosso papel mesmo? Bezerra responde, qual é? Contribui, pois filhos e filhos da alma, com a vossa ternura, burilando as imperfeições do período primário da evolução e transformando-as em sentimento de entrega em nome da caridade fraternal, que em breve se expandirá pela terra toda, sem que haja diferença dos subdesenvolvidos e dos miseráveis. A resposta dele é simples, não é? Tenha ternura, contribui, seja caridoso. Veja como falou a mensagem inicial, que entre a prodigalidade de quem dá em exagero e a avareza de quem não dá nada, foi colocado entre esses dois vícios. Falou a mensagem do capítulo 16, do item lido, que de um lado está a prodigalidade, dá tudo. E do outro lado está a avareza, não dá nada. Dois vícios. No meio ao fiel da balança chamada caridade. Olha que interessante. No momento que nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos ter caridade. Eu adoro ouvir falar, porque eu não assisti por alguns motivos. Mas eu adoro quando alguém fala assim. Eu estava no ônibus, entrei, tinha um jovem sentado no assento para idosos. Ele dormia e fez de conta que não viu. Eu disse, o dia que eu for idoso, ele vai acordar, Elva. Meu irmão, que? Acorda. Por quê? Sua vez não chegou. É a minha. Como? Por favor, levante-se. É a minha vez. Vaza daí. Tá? É minha vez de colocar minha região glútea nesse lugar. Ou seja, se nós formos omissos, às vezes, não com rudeza. Você levanta daí, porque você não está vendo? Não tem, às vezes ele é cego. Ele pode até dizer que não está vendo mesmo.
Chega com calma, diz, você está dormindo? Estou. Estava bom o sono? Estava, eu creio que sim. Agora você fica dormindo em pé, porque chegou a minha vez de sentar. Né? Quer dizer, a gente vai trabalhando isso com tranquilidade. As pessoas têm medo de reivindicarem aquilo que nós vimos lá no começo, de dialogarem. Chega alguém, corta a fila. Eu sou o primeiro. Faz favor. Cortou a fila? Cortou. Você tem coragem de cortar a fila? Quantas pessoas estão aqui? Você imaginou o que é cortar a fila? Você vai chegar em casa, vai ficar tão preocupado com isso. Eu não quero te causar mal. Eu não quero que você leve esse peso na consciência. Vá para o seu lugar ali. Ó. Assim você vai estar tranquilo com a consciência, com a comunidade, com a legislação. Não precisa brigar. Diga ao sujeito e às vezes, repetidas vezes, um dia ele vai entender. Ele fala, vá que tem um daquele aqui na fila. Às vezes ele nem faz assim com o sentimento esperado, mas ele já começa, como diz Joana de Ângeles, por adestramento, por condicionamento, começa a mudar, porque nós somos muito animal ainda. O instinto é muito forte em nós. Vai condicionando, um dia ele gosta de ser condicionado e começa a sair da obrigação e fazer aquilo com sentimento, consentindo no que ele está fazendo. Esse é o papel nosso também. A omissão, questão 932 do Livro dos Espíritos, é que faz com que os maus sejam audaciosos e os bons são tímidos. Nós também, por omissão, podemos favorecer o outro lado, por falsa humildade. Eu tenho orgulho de ser humilde. Eu sento no banco de trás do carro assim que abre a porta para dizer que eu sou humilde, mas lá dentro de mim, que vontade de estar no banco da frente. Conta-se uma história de 2 monges. Monges que não podem tocar em mulher. Chegaram à beira de um riacho de uma mulher. Um dos monges apanhou a mulher. Atravessou o rio e o outro monge foi, infernizando a vida dele. Vou contar para o monge mor que você infringiu nossa lei, porque você tocou na mulher, porque você não sei o quê. Foi de lá até no monge mor. Aí diante do monge mor, esperando uma aprovação para ele, uma reprovação para o outro, ele disse, olha, está absolvido o monge que tocou na mulher. Mas como, mestre? Ele atravessou a mulher e deixou a mulher lá. Você trouxe a mulher desde lá e não deixou-a mais. Então é bom para a gente pensar nessas nossas crises. Será que nós não estamos levando a crise além da crise? Será que a crise não é muito mais mental do que real? Eu acredito também que sim. Próximo. Existe uma metáfora para entender melhor essa caridade fraternal? Aí eu apelei com o Dr. Bezerra, com todo respeito. Falei, olha, o senhor deu aí, falou que a gente vai chegar nessa caridade fraternal, que nós vamos estar todos assim, com um sentimento amoroso um para o outro. Dá um exemplo, doutor Bezerra. Tá? Aí ele deu. O lobo feroz estará na mesma fonte, sofrendo a alga ao lado do cordeiro pacífico. Diante da misericórdia inefável daquele que é o caminho para a verdade, que é o caminho para a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já imaginaram um lobo bebendo a água ao lado de uma ovelha? Sem predar a ovelha, sem fazer da ovelha o almoço ou a janta. É assim que nós seremos, ainda talvez mais atrasados, mas já respeitosos ao outro. Por quê? Porque nós estamos sob a batuta do mestre, que é o caminho para a verdade e é o caminho para a vida. Dizem os estudiosos das Escrituras, Severino Celestino, por exemplo, que é lá da Paraíba, e um professor em ciências teológicas da universidade, e saudoso pastor Neemias Mariem, que foi doutor pela Escola Bíblica de Jerusalém. Esses 2 indivíduos, dentre outros tantos, que estudaram um pouquinho a Bíblia. O pastor Neemias Mariem, tive a ocasião de conviver com ele há um período bom. O pastor Neemias Mariem esteve num programa, O Céu é o Limite,
Ele não errou uma pergunta sobre Bíblia. Ele sabia a Bíblia, que eu tinha vergonha de sentar perto do pastor Neemias Marinheiro. Nós fomos fazer uma palestra uma vez, a Bíblia, a reencarnação à luz da Bíblia e da ciência. Ele fez a luz da Bíblia e eu fiz a luz da ciência. Graças a Deus é que ele fez a luz da Bíblia, que eu não falei um A de Bíblia. Depois que ele falou, Deus me livre. Ele diria só, você pôs a vírgula no lugar errado. Você conjugou o verbo de forma incorreta. Eles diziam, e diz um que ainda está encarnado, e o outro diz certamente como desencarnado, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, está equivocado. Dá a ideia de exclusão. Dá a ideia de briga religiosa, que a gente nunca fez. Até hoje a gente não faz. Não é? Lá o Estado Islâmico, a gente com a Inquisição, com o Calvinismo, com as cruzadas, a gente não fez nada. A gente fala deles como se a gente nunca tivesse feito. A gente vira para lá a situação para não olharmos em nós, porque em nós a responsabilidade nos chamaria aos brios. Diz que não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a verdade, eu sou o caminho para a vida. E Bezerra ratifica nessa mensagem, olha aí, os estudos bíblicos dessas pessoas citadas. Quer dizer, não coloca como único, coloca como uma possibilidade imensa. Existem seres crísticos. Jesus é o governador do planeta, mas ele não é o único ser crístico. Então isso é importante para a gente também não criar crises mundiais, pessoais. Chega o sujeito e fala para mim assim, você é espírita? Eu sou. Aquilo é do diabo. O senhor acha? Acho. O senhor queria ouvir alguma coisa? Não. Porque eu tenho medo de me contaminar com o diabo. Tudo bem. Uma vez, uma advogada me fez um monte de perguntas jurídicas, eu respondi. Aí no final ela falou assim, qual a religião, senhor? Eu sou espírita. Da boca do iníquo só sai iniquidade. Eu falei, então você não aproveita nada juridicamente que eu lhe disse. Porque da boca do iníquo só sai iniquidade. Se a senhora colocar em prática algum dos conselhos jurídicos que eu lhe dei, isso já está sendo iníquo. Não, mas quer dizer que eu sou dois, não é mesmo assim? Vale uma parte, outra parte não vale? Quer dizer, era o entendimento daquele ser. A parte que me serve, eu fico. A parte que não me serve, eu disse isso a ela. Se ela aproveitou, não aproveitou, o que ela vai fazer, isso é um problema dela. É lógico que eu fiz aquilo como uma brincadeira, para despertar a razão, apenas. Tem pessoas que, por isso que está no Evangelho, que não é o Espiritismo que salva. Fora da caridade, não há salvação. Não é fora da igreja, fora do templo, fora disso, fora daquilo. É fora da caridade, da relação com o próximo. Adiante. Qual o papel da ciência e da tecnologia na contemporaneidade? Hoje a gente está olhando a ciência, a tecnologia. O que isso está fazendo hoje? Qual que é o papel disso hoje? Bezerra responde. A ciência e a tecnologia, a partir do século 17. vem realizando vista para o qual foram criadas pela divindade esses paradigmas. Olha, então a partir do século XVII, a ciência também vem cumprindo o papel para os paradigmas autorizados pela divindade. Já imaginaram apagar essa luz aqui, todo mundo? Tirar esse ventilador? Como é que eu vou continuar usando o slide? Aí eu detesto a ciência, volta para a caverna. Você detesta, volta para a caverna. Não usa mais roupa. Não faz mais a barba. A mulher não depila mais. Já imaginaram antigamente como devia ser horrível para a mulher sem depilar? Que trabalho magnífico. Quando minha esposa vai depilar, eu fico pensando, nossa, como nós estamos evoluídos. Já imaginou? 2 macacoides se encostando? Cabelos e mais cabelos? Que coisa difícil de ser tolerada. Já imaginou sem escova de dente? Aquele bafo favorável? Assim, exemplos bobos. As menstruações femininas no passado. Não tinha absorvente, coitada de vocês. Ainda tinha que aguentar e tolerar a gente.
Hoje eu estou fazendo o lado inverso que eu fiz aqui. Você observou? Primeira vez eu cheguei aqui e provoquei as mulheres. Hoje eu vim aqui, a senhora como uma boa psicóloga entendeu que eu vim aqui reparar. Está sensibilizando. Estou me sensibilizando. Conclusão. É horrível. Já pensou o tal do cuero? Primeiro, você nascia, era enrolado, você era uma tocha. Eu acho que eu tenho claustrofobia por causa daquilo. Rapaz, você era uma vela embrulhada. Não podia tomar. Não era assim, professor? E apertado. Mas quando eu entro no elevador hoje, eu fico, nossa, não, mas deve ser o passado. Aqui, ó, eu abro a mão, nossa, aquele tempo não dava. Estou brincando, mas para a gente ver o tanto que a tecnologia, a ciência nos está fazendo bem. Vá lavar fralda, como antigamente, a fralda pavimentada, né? Bem pavimentada. Vá lavar no batedouro, à beira do rio, com sabão de soda. Não tinha luva não, madames. Vamos abandonar a ciência? Eu não tenho vontade não. Para frente. Dá-se a impressão que a tecnologia está embrutecendo os seres humanos. Por quê? Está embrutecendo mesmo? Você vê cenas de sexo qualquer hora, violência qualquer hora. Meu Deus, será que isso não está embrutecendo o ser humano? Está ensinando. Todo mundo concorda com o professor Carlos? Ó, já é dever discordar, não dissentir. Oi? Eu acho que está ensinando, né? Tornando o pessoal mais próximo do outro, né? Conforme a vida tem que ser, através de, por exemplo, uma relação. Essas relações deveriam ser comuns desde muito tempo. Mas como nunca foi, agora será. Daqui para frente será comum. É só nós pegar um pouquinho de entendimento e evoluir um pouco. Olha que visão, hein? Acaba tudo isso. Eu vou trocar, vou sentar e o professor Carlos continua. Mas que ponto de vista maravilhoso. Bezerra responde. O amor, experiência nova no mapa evolutivo das criaturas. Para só um minutinho. Qual que é a experiência mais nova que nós temos? O amor. Eu não sei ainda se a gente nem tem essa experiência. Eu acho que a gente está assim, querendo sentir cheiro de amor. Mas já é experiência. A gente não é? Essa é a coisa mais nova no nosso mapa. Agora, a animalidade não é nova. Essa é bem velhinha no nosso mapa. Instinto é velhinho. Agora, o amor, que é a experiência nova, o que mais, querida? O amor, experiência nova no mapa evolutivo das criaturas terrestres. Não pode acompanhar esse desenvolvimento fascinante, que de um lado proporciona comodidade, diminuição de aflições, facilidade no intercâmbio, aproximação dos sentimentos na construção do bem, mas sob outro aspecto, utilizados por mentes enfermas e corações aturdidos, têm sido os instrumentos da degradação das massas, da apropriação indébita das consciências, da vulgarização das propostas nobres do bem. Então tem dois lados nessa moeda. Tem um lado de aproximar as... Imagina, eu estava lá na Europa, falando com meu pai lá no interior do Mato Grosso pelo Skype. Aproxima as pessoas. Esse é um lado bonito. Bonito. Muitos falam, pai, mãe, não vou sair de casa porque eu estou conversando com meu amigo do Japão. Mas não conhece o vizinho do lado. Quer dizer, fica um ponto para reflexão. Tem relações as mais diversas pela webcam, mas se encontrar face a face por alguém não consegue ter sentimento. São mentes aturdidas, que não aproveitou o amor. A novela é científica. A cada bloco da novela, não é a novela do dia não, a cada bloco da novela, em regra, as novelas mais vendidas, ela tem que ter 3 atos de violência, a cada bloco. E todo dia.
A mulher tem 3 amantes, o homem tem 4 amantes. São sheiks do cotidiano. Eu não sei como é que vivem com as pensões alimentícias. Só em novela. O mais danado, menos afeito ao trabalho é sempre o ganhador. Vai deturpando valores. Vai dando a impressão que a malandragem é que leva a conseguir as coisas. Eu vou fazer um exercício com vocês. Vocês prometem que vocês fazem comigo? Todo mundo? Mas certeza. Vocês vão repetir o que eu vou dizer. E no final vocês vão responder muito rapidamente a minha pergunta. Feito? Branco. Vai. Todo mundo tem que falar. Branco, 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 branco. Branco, branco. Vamos todo mundo. Branco, branco. A vaca bebe? Rápido. Ninguém caiu. Oi? Vamos de novo. Vamos bem rápido. Com força, com força. Branco, 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 branco. A vaca bebe? Ninguém caiu. Ou seja, a maioria dizem para mim que a vaca bebe leite. A mídia não está alcançando os senhores. Por quê? Porque a maioria se deixa levar e são condicionadas para dizer bebe branco, bebe leite. Ou seja, a mídia pode fazendo isso. E nos centros que eu estou dando palestra, esse é o único. Estou mentindo, Cris? Que não falou branco ou leite. Ainda disse, tem mais comigo. Claro que a vaca bebe leite. Você deixa o resto do balde lá, a vaca bebe leite. Não foi assim, Cris? Eu disse, o cotidiano da vaca é beber leite. Ainda, claro que a vaca bebe leite. Oi? Aí já não era vaca, né, Mário? Aí já era uma bezerrinha. Mas, fora disso que o Mário bem colocou, fora o estágio do bezerro, é pasto. É outro tipo de alimentação. A novela vai incutindo, vai incutindo, vai incutindo e pode levar aos aturdimentos das mentes. E pode degradar a massa. Isso foi Bezerra que disse. Adiante. Então, de parabéns. Podemos, de algum modo, controlar as inteligências que se opõem ao bem? Vamos lá. Aquele pessoal do Estado Islâmico, a gente gosta tanto de dar exemplo. Vamos lá controlar aquelas inteligências tudo, porque eles, entre aspas, estão se opondo ao bem. Podemos ir lá controlar aquelas inteligências? Bezerra responde. Olha como é que ele começa com um termo que a Helva até vai falar rapidinho sobre o primeiro verbo que ele usa aí, no campo da psicologia. Vai lá. Alucinam-se aqueles que desejam controlar as inteligências humanas e proclamam o niilismo. Eu vou explicar. Fala um pouco da alucinação aí. A gente gosta muito de conversar sobre essa parte, né? Alucinação, né? Fala. Fica em pé aqui, fala. Pode ficar de pé, todo mundo te achou linda. E me acham feio, então vai dar um contraste bonito. Entre o feio e o bonito. Entre a inteligência, tá? E a falta de sentimento. Vamos lá. Não, mas é porque a gente cria muita expectativa, ilusão e acaba alucinando, né? Ficando cego mesmo nessa questão. Viu? Né? Foi isso, ela está me diagnosticando. Continua, Hel. E com base nisso, né, a gente deseja ter a pretensão das inteligências humanas controlar, né? A gente tem o desejo disso, né? Pretensão. Pretensão. Não queremos controlar a mulher, o filho, marido. Olha, ele está defensora do lado oposto. Uai, do lado oposto. Marido, amigo, você vai vestido assim? Não combina. Eu tenho um amigo, chama José Medrado, um grande palestrante espírita. O dia que vocês estiverem tristes, vocês joguem no YouTube José Medrado. Um grande palestrante espírita. Não sei se alguém já assistiu. Um dia disse que ele foi com um terno assim, com uma gravata diferente. O cara falou assim, não combina. Ele disse, de quem é o terno? Seu. De quem é a gravata? Sua. Quem tem que gostar do terno e gravata? Você. Então, qual que é o problema?
Quer dizer, às vezes, eu já falei isso na última vez aqui, às vezes nós queremos agradar o outro e desagradando a nós. Impondo coisas ao outro. E aí vem o problema de impor o niilismo. E o que é o niilismo? O niilismo é o materialismo. É o nome bonito que Nietzsche deu, matando Deus para o materialismo. Chama niilismo. Isso é materialismo. Hoje, qual é o melhor exemplo de niilismo? Consumismo. A Cris diz, o sujeito não tem um dente na boca, mas tem um iPhone última geração. Tá? Ele abre a boca, dentes caem para todo lado, mas está com o iPhone. Falando com a beleza com o iPhone. Mas, professor, dá uma repetida aí sobre o Nietzsche lá, como é que é? Ah, assim dizia Zaratustra. Niilismo. Nietzsche chegou a uma conclusão que o homem tinha falhas. Algo óbvio. Se o homem tinha falha, se ele fosse criado por Deus, isso é a visão do Nietzsche. Se ele fosse criado por Deus, Deus tinha falha. Se Deus tinha falha, não podia ser Deus. Se não podia ser Deus, então Deus não existe. Nietzsche matou Deus, criou o niilismo e falou, gozem, aproveitem. O material é que realmente o materialismo é que vinga. Não tem nada disso. Isso é consolo de religioso para você achar que tem alguma coisa depois para controlar o seu desejo. Visão do Nietzsche. Pelo amor de Deus, visão do Nietzsche. Então Nietzsche pregou o materialismo, a morte de Deus. Jim Hammer, ao contrário, prova que há um gene humano que não se submete a nenhum outro dos genes. Então há um gene de Deus no homem. Aí já seria para o campo científico. Mas Nietzsche chegou a essa conclusão. Niilismo significa nada. Nada. Acabou. Morreu, acabou. Quem tiver sogra e for niilista está feito. Mata a sogra. Está resolvido o problema para Nietzsche. E você começou um outro capítulo desgraçado da sua história. Segundo a sogra no além. Estou brincando. Adiante. Em que medida o niilismo afeta a alma humana? E o que o niilismo prejudica a nossa alma? Bezerra responde. Assumindo a responsabilidade grave de diluir a fé nas almas já enfraquecidas, contribuindo para que se estabeleça o caos através da perda de valores morais e de sentimentos de engrandecimento da alma. Você perde a fé. Se eu fosse um espírito das trevas, eu só queria ajudar o vício, a droga, o consumismo. Porque eu fazendo isso, o ser vai se distanciando da fé. Ele vai achando que ele é a roupa, ele vai achando que ele é o carro, ele vai achando que ele é a casa. Aí nós estávamos fazendo uma palestra, eu e Helva, na maçonaria segunda-feira passada, essa semana, né, Helva? Essa semana, e uma pessoa, para provocar, é um grande estudioso, disse assim, o dinheiro é muito importante, imagina, você pode usufruir, ter uma casa, ter um carro, ter isso, claro que eu estava provocando. Eu disse, e quando tiver no câncer? Aí ele virou para mim, você está apelando, né? Quer dizer, brincando, o que adianta? Qual a diferença? Olha, você é o homem mais rico do mundo, sim. Só que seu câncer aí vai te dar assim, uns 4 meses de vida. Será que o sujeito sabe, eu vou fazer uma Atlântica, eu vou fazer um cruzeiro pelo mundo? Ah, será que vai, professor? Será que vai, Mário? Vou fazer um cruzeiro pelo mundo, vou ser niilista agora. Ele se mata antes, porque diluiu a fé. Sem fé não tem esperança. Sem fé e esperança leva ao caos. Olha como é fácil. Hoje eu aumento no campo da drogadição, eu tiro a fé e a esperança e ainda dou um vício químico. Além do psicológico. Eu mato o sujeito até ficar frito. Eu ponho ele, eu pulverizo até os ossos. Ele fala assim, eu entendi, eu quero mudar, mas tem um vício químico horrível dentro dele. Olha como não é simples assim.
Como o niilismo foi plantando, você precisa ser o cara. Se você não entrar nessa, você está fora. A força é sua, o problema também é seu. Né? Quer dizer, não, e a turma para o vício? Rapaz, você nunca fez isso, nunca fez, é que você é bobo. Eu insisto nessa minha metáfora. A gente é livre diante de um rio corrente, com a correnteza grande, até pular dentro do rio. Eu insisto, eu vou escutar isso. Aqui no além, eu no umbral vou estar dizendo isso. A gente é livre até entrar no rio com a grande corrente. Depois que a gente entrar, a gente não é mais livre. Aí, meu amigo, reze. Oi? Haja abraço. Então, cuidado com o nosso livre-arbítrio. Coloque, ao invés da culpa que paralisa, né, nossos debates, a culpa que paralisa, coloque fora da culpa a responsabilidade que alumia o nosso sentimento. Eu sou responsável por isso. Qual é o meu grau de responsabilidade diante dessa situação? Para não criar crises. Inclusive conjugais, crises de amizade, crise de identidade e tantas outras crises, por não se encontrar você com você mesmo. Eu adoro quando o cara passa ouvindo aquele musicão, foi coitado, ele está numa alta afirmação. Se ele for mais de idade, ele já está broxa. Se ele for jovem, ele está com medo da vida. Ele não quer nem escutar lá fora, porque ele está morrendo de medo. Quer dizer, são situações para a gente pensar. Como é que está a nossa responsabilidade? Nós somos o produto desse consumo? Não somos? Falou a mensagem inicial. É muito louvável que tenha riqueza, mas daí a ter o apego, vai uma grande distância. Não estou dizendo aqui para todo mundo andar de Fusca, né? Nem de bicicleta por necessidade. Eu estou dizendo, cuidado. Porque às vezes o sujeito é tão desapegado que tem o Fusca na garagem, pinta o Fusca, dorme com o Fusca e ofusca depois do desencarne. A ofuscação vai ser terrível. Então não é a grande situação, é a situação que nós não nos desapegamos. Seja ela qual seja. Adiante. Diante do niilismo, o que fazer? Responda para nós. Objetivos nefandos na sementeira luminosa do conhecimento. Temos que pedir primeiro ou vigiar primeiro? Mas como é que nós vamos pedir se a gente não sabe nem o que a gente vai pedir? Por isso que Jesus colocou nessa ordem, vigiai e orai. Isso vale para tudo. Veja o que é que está pegando em você. Fulano, você é autoritário. Não sou. É você que é autoritário. Acabou de dizer que é autoritário. Sou. Sim, em grande parte eu também sou. Nós dois somos. Puxa, então vamos ver como é que a gente pode melhorar nesse aspecto? Vamos. Aí oremos para que tenhamos força de levar adiante o empreendimento. Olha, eu não aguento ter alguém fazendo fofoca perto que me atrai. Sabe, quando alguém conta alguma coisa, eu digo, por exemplo, o fofoqueiro, você não sabe da nova. Eu gosto do fofoqueiro porque ele é um cara sempre com a nova. Quando chega perto de mim, você não sabe da nova. Na nova, nem da velha. E nem o que virá depois dessa dupla. Não me interessa. Você é grosso. Disse o bem. Grossíssimo. E pensa comigo, mas não fofoqueiro. Quer dizer, o ser... Puxa, eu estou fofocando. Eu estou falando demais da vida dos outros. Nossa, estou mesmo. Então eu vou orar para que Deus me dê força, para que eu largue a maledicência. Isso sim. Agora você não aceita? Eu não sou assim não. Na briga é interessante, cada um é mais honesto do que o outro. Eu acho isso lindo. Um é mais honesto que o outro. Você não sabe que desde o meu tataravô, nossa família... deve ser tudo ladrão. Porque para estar fazendo essa sustentação toda é porque não tem certeza. Por que Jesus ficou quieto? Por que Jesus silenciou-se diante de todos os ataques? Porque ele estava com a verdade. Por que Sócrates silenciou-se? Porque estava com a verdade.
naquele ponto ia falar para aqueles embrutecidos que mal entendia nada? Você chega para um bêbado e fala para ele, vamos sentar agora, vamos falar sobre lei de causa e efeito. Aí tem uma piada que aconteceu em Uberlândia. Existia um Duraide. Alguém conheceu o Duraide? O seu Duraide foi um grande trabalhador do movimento espírita de Uberlândia. E o Duraide tem mania de beijar, desencarnou, eu também tenho, de beijar as pessoas. Eu tenho essa mania. Aliás, se de um rapaz trabalhar numa banca, foi embora por conta disso. É brincadeira. Era um homem zarrão, diz a Cris que eu cheguei, fui, né, Cris? Fui despedir-me dele, dei um beijo, ele foi chegando pro final assim. No dia seguinte eu passei, falei, tudo bem, não vou te dar um beijo não. No terceiro dia foi trabalhar com o pai. Estava bem resolvido. E o Duraide ficava. E aí diz um bêbado ficou no fundo do centro. Todo mundo saiu, menos o bêbado. Aí foi lá, falou, por que você não sai? Tem um homossexual lá fora beijando a mão de todo mundo, não vou de jeito nenhum. Olha o problema que ele tinha além de bêbado. Ele estava com todas as crises existenciais. Então fica aí para nós, cuidado com aquilo que a gente diz que a gente está recusando. Geralmente o que a gente diz que recusa é o que a gente aceita. E geralmente o que a gente diz que aceita é o que a gente recusa. Quando alguém diz assim, eu nunca traí, está se afirmando demais. Eu não pego um centavo de ninguém, eu falo só um centavo, por certo que não. 2 centavos, 3 centavos. Então são pontos para a gente pensar. Adiante. Qual o papel que a mídia está exercendo neste momento no comportamento humano? Aí a resposta. Mídia. A grande mídia prefere a divulgação daquelas condições exageradamente perniciosas, como as que devem ser vivenciadas pelas massas. Surgem comportamentos esdrúxulos, atitudes que chocam e lentamente o desencanto e o medo passam a residir nos sentimentos antes audazes, com a deserção de muitos lutadores empenhados na construção do reino de Deus. Viram o que a mídia pode estar fazendo? Se hoje aparecer uma novela que é chique, rapaz, daqui para cá, amanhã vocês olham pela cidade. Quando o Neymar lançou lá um topete, não sei nem se é topete, tá todo mundo à moda de Neymar. Eu tenho medo danado do dedo. Eu deixo exemplo para vocês nunca mais esquecer. Que saia na novela um exemplo do cara colocando o dedo no final do cóccix. E amanhã estamos todo mundo relembrando o nosso tempo de primarismo, com uma cola maior do que a necessária. Isso é para lembrar. Os exemplos são chocantes para a gente pensar em comportamentos esdrúxulos. Aquelas senhoras de micro saia, que você só vê celulite. Aquilo é que é, né? Meu filho, já passou da hora. Já não dá mais, amadureceu. Nós amadurecemos. Aqueles senhores, não estou falando que é para cultivar a forma, é para cultivar a decência. A forma de se respeitar, não agredir o outro. Quando Chico usava peruca, não era para envaidecer, não, porque ele tinha escaras, ele tinha cicatrizes horrorosas no couro cabeludo. Ele dizia que ele não queria que as pessoas se sentissem mal diante daquela visão. Não era por vaidade, não. Agora as mulheres põem mega hair, ultra hair, super hair. A Cris uma vez pôs um negócio daquele, à noite eu fui fazer carinho, achei que ia dar curto-circuito. Então era tudo emendado. Falei, nossa senhora, tocava o dedo naquele monte, parecia até de aranha. Não estou contra isso, eu estou dizendo apenas, será que vale a pena a gente fugir tanto da originalidade? A gente foi planejado por um mestre. Será que precisamos tanto desses retoques? Tantos assim? Botox, eu lembrei. Eu sabia que você ia falar. Os botox, tem pessoas que a Cris me diz que o cara não pode nem, ou a cara não pode nem abrir a boca, o negócio está assim, sabe? Tem puxamentos e puxações e luxações, sabe? Vocês já imaginaram? Por que não ter ruga? Mulher diz que não tem ruga. Mulher tem marcas de expressão. Tem umas mais expressivas do que outra. Eu também estou muito expressivo. Por que não admitir isso? Para que lutar contra a finitude do corpo? Isso também é um problema psicológico a se pensar. Adiante. Como se situar nessa perspectiva em
acentuada pela mídia e também no surto de violência que assola o povo? Como que a gente faz? Com essa mídia canhestra, com essa violência terrível, Bezerra, o que que a gente faz? Ele nos diz o quê? Não temais o mal, nem os maus. Olha só. As suas artimanhas têm a durabilidade da sua própria Facécia. Isso. Logo desaparecem assim que são arrebatados pelo túmulo os idealistas que despertam no além com a consciência atormentada e o coração estiolado. Não tenha medo dos maus, não tenha medo do mal e nem dos maus. Não precisa. Se você está fazendo o bom dentro de você, não tem por que você ter medo do mal. E nem do mal e nem dos maus. Aquele mal, aquele Hitler, dando um exemplo. Aquele, sei lá mais o quê, aquele Gengis Khan, aquele não sei quem mais. A hora que ele passa do desencarne, ele sai lá do outro lado louco, dementado. O grande poder que ele tinha aqui não serve para nada lá. Para que a gente tem medo disso? Isso é como ter medo da sombra. O sujeito diz assim, eu tenho medo de encosto. Eu digo, o único encosto que você tem que ter medo é de cadeira. Porque vai que você encosta e ela quebra. Essa pode ter medo. Agora, nada. Essas coisas nós estamos aqui com a nossa programação. Não estou dizendo para a gente sair desafiando. Agora vamos lá ver o poder de um complexo, de um morro qualquer. Vamos lá sem nenhum motivo útil. Claro que não, é agressão. Ninguém vai escovar o dente do leão amanhã, vai? Vamos lá com a escovinha de dente, com a pasta Colinos, para escovarmos o dente do leão amanhã cedo? Ele deve estar com fome, então ele está com a vontade do café da manhã, né? E ele vai achar a gente com cara de pão de queijo. Ainda mais se a gente falar para ele que é mineiro, vai que ele também o é. Aí nós vamos ter uma trajetória negativa. Não é isso, mas vamos viver aqui. Ai meu Deus, eu vou ser assaltado. Faça o melhor de você. Se isso te ocorrer, faça o melhor, faça com dignidade. É o que lhe cabe fazer. O mal não dura. O mal é barulhento. O mal é barulhento e passageiro. É esse o grande momento que nós estamos atravessando. Parece que o mal toma conta. Toma não. Sabe, isso aí é para nos atemorizar. Uma vez eu estava numa doutrinação, um espírito chegou e me contou uma história, eu já contei aqui, a Helva não escutou. Eu sou o diabo. Olha aqui. Eu tenho chifre e rabo. Eu falei, meu irmão, aqui na terra, esses dois petrechos que você está falando não é bom, não é muito interessante. O primeiro, então, aqui dá um apelido tão terrível. E assim o diálogo foi. Ele enfureceu. Ele não era nada, ele plasmou no perispírito aquela ideia para atemorizar as pessoas. Quando a gente desencarnar, o cara chegar e falar, eu sou o diabo, você pode dizer, eu sou recém-desencarnado. Eu quero trabalhar para o bem, não gosto de você. Não, mas você me ajuda aqui, né? Vamos aqui juntos. Quer dizer, tirar essa ideia de medo. O que nos aprisiona é o medo e a culpa. Adiante. Nos paralisa também. Exatamente. Os benefícios da doutrina espírita nesse contexto atual? Será que ser espírita ajuda alguma coisa? No momento que nós estamos... Ajuda, Mário? Muito, disse o Mário. Todo mundo acha? Bom, vamos ver o que o doutor Bezerra nos diz. Mantende-vos coesos com a fortificação espírita, que um dia influenciará o comportamento da sociedade terrestre. Olha, o espiritismo um dia vai influenciar o comportamento da sociedade terrestre. Será que esse remédio é bom? No começo eu falava, Coesos, unidos. Não vai dispersando, não. Vamos ser espíritas, com a codificação espírita. Não vamos ser, às vezes, um pouco sincretistas, mas não vamos aprofundar. Né? Vamos ser espíritas. Quando alguém me pergunta, o que você é? Sou cristão. Não, sou espírita. Aí eu digo que sou cristão, eu digo que sou espírita. Aí é a mesma coisa. Em essência é a mesma coisa.
Mas, se fosse para ser a mesma coisa, o Espiritismo não precisava ter vindo. Mas quando você fala que é espírita, normalmente as pessoas querem perguntar alguma coisa, Já começam. Eu tenho um sonho, não é? Eu estou tendo um sonho, eu estou tendo lá em casa umas visões. Você sabe explicar? Olha, tem uma coisa, é bem que o Mário falou. O Espiritismo está consolando as pessoas. O Espiritismo, hoje é chique dizer que é espírita. Tempo do Chico, lá eu ia falar, não pode, estar no YouTube. Adiante. Você sabe o que eu ia falar, né, Cris? Aí corta esse pedaço. Vai lá. O Espiritismo não é uma filosofia para determinado número de criaturas. É uma mensagem de vida eterna para todos os seres humanos. Se amanhã o cara chamar mediunidade de sensitivo, médio de sensitivo, daí. Se o cara chamar perispírito de psicosoma, e daí? Desde que chega a todos os postulados, eu vou brigar, não. O nome que o senhor deu está errado. Nós vamos brigar por rótulo. Nós estamos com o conteúdo. O importante é o conteúdo, senão vem crises. Um dia me pararam, disse, o senhor frequenta um centro de mesa branca? Eu presidi o centro na oportunidade, estava lá mais cedo. Falei, sabe que eu nunca olhei? Vamos lá. Cheguei, levantei e falei, a mesa é vermelha, ó. Foi meu amigo. Nós seguimos a codificação do Kardec. Não tem essa coisa para nós, cor de mesa, cor de pé de mesa, não. Nós queremos buscar a essência. E assim o diálogo se foi. Então o Espiritismo vai estar para todo o globo terrestre, para todo. Talvez com outros nomes, com outras nomenclaturas, e daí? Hoje, quantas áreas da religião já estão trabalhando com o Espírito, botando o nome de santo? Qual Espírito que não é santo? Se todos vieram do Pai? Mas tá bom. Estão trabalhando. A parapsicologia nasceu do Espiritismo. E tantas outras, a metapsíquica primeiro, depois o espírito, depois a parapsicologia, etc. E daí? Ele está como uma grande fonte. A fonte não quer saber se quem vai tomar da sua água é o lobo ou a ovelha. Ela está para produzir e não para contar os efeitos dos resultados das dessedentações que ela tenha feito. É assim que nós também temos que estar. Nós temos que estar para produzir e não para perguntar resultado. Aquilo que eu te falei te ajudou? Então você já estava trocando? Nós temos que doar. O resto, o resultado a Deus pertence. Adiante. Diante a interrogação dos desafios que parece apresentar uma humanidade em decadência, fonte a certeza de que a barca terrestre continua sob o comando do nauta Jesus e na sua marcha inexorável irá apontar no país da regeneração. Dá para ter medo? Depois dessa frase aí, ó. Quem está no leme é só Jesus. Será que ele é incompetente? A tempestade grande, o homem já tem um radar que nenhum daqui funciona igual. Ele tem um sonar, um radar, um amor que guia tudo. Agora a gente pode ajudar o comandante, né? A gente também não precisa ficar pondo fogo no navio, né? Estapeando lá no convés, né? Tomando todas dentro do barco, né? Nós podemos ajudar o nauta. Vamos ajudar o nauta. Vamos conservar a barca. Que falava com o nosso amigo aqui do planeta. Vamos conservar o planeta. Vamos ajudar o casco do nosso planeta. Vamos ajudar tudo. Não vamos pôr fogo no planeta num sentido amplo do termo. O mestre é o mestre. Mas nós temos a nossa posição de ajudantes. Agora, quem está lá, meu amigo? Antes de que nós fôssemos, ele já era. E ele diz, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós temos que ter medo do quê? Medo do quê? Alguém diz para mim assim, o mundo vai acabar. Eu disse que é problema de Jesus. Ele me botou aqui, ele que me leva para algum lugar. Mas eu não acabarei com o mundo. Então nós temos que ter essa postura. Agora, Jesus está no leme. Isso aqui não está à deriva, não. Isso aqui está com Jesus no leme. Todo esse planeta está com Jesus no leme. Não é mais
o bastante para a gente tirar os medos de o que vai acontecer. Vamos orar, vamos trabalhar, vamos ter moral, vamos realmente nos unirmos, vamos aprender a dialogar. Sim, isso tudo faz parte do nosso aprendizado, mas deixa que o comandante comande. Não vamos lá encher o saco como nós fazemos quando nós assistimos jogo de futebol. Será que esse técnico é cego? Não trocou jogador? Para esse comandante ali, não. Nós não temos nada, nós não temos a menor autoridade para discutir com o comandante. Vamos deixar o comandante comandar? E vamos sentir o comandante comandando os nossos sentimentos? Vamos deixar Jesus entrar na nossa barca individual também? Aí nós enfrentamos as crises pessoais, sociais, mundiais e assim por diante. Adiante. Quais os riscos que poderão experimentar os espíritos? Essa foi minha, mas ele responde. Eu sou espírita. Será que a gente tem risco? Será que a gente pode escorregar na casca da banana também? Emmanuel diz, uma caminhada, tudo pode acontecer no último quilômetro. E eu, parafraseando, Emmanuel diria, no último milímetro. Se olhar hoje no campo da genética, na última célula, aliás, na última molécula. Agora, qual o risco para nós espíritas? E aí? E a sensibilidade exacerbada, nascida na presunção ou Sei que vai falar. os nossos egoísmos, eles nos atrapalham, né, a iluminar nossas consciências para que a gente possa praticar o sentimento. Tudo isso que a gente vem falando. Não sermos fragmentados, sermos unidos em prol do bem. Deixamos a sensibilidade e o amor vencer. E não os nossos egoísmos, né? Nossas partes egóicas. Nós temos muito isso. Nos mecanismos de defesa desse ego. Eu não queria mais mesmo. Isso chama racionalização. Você estava doido de vontade. Aí como você não... Oi? Fala. Queria sim. A relva é isso. É você. Isso chama deslocamento. E tantos mecanismos egóicos que nascem da presunção. Eu sei tudo. Sabe nada. Você está tendo oportunidade de aprender mais. Quando você vê André Luiz escutando, André Luiz é muito inteligente. Aliás, isso para mim é tudo. Quando ele diz assim, quando eu não tinha conhecimento suficiente, eu aguardava com paciência que o instrutor me ensinasse, que ele não falava besteira. Olha que forma educada do André Luiz, dizendo, eu não sou besta. Eu não sabia o que era, falei assim, ele vai explicar, né? E eu não vou dar palpite porque o chute, o gol vai ser contra. Aí vinha Alexandre Calderaro e todos os demais explicavam para ele. Ou seja, as coisas são muito maiores do que a gente pensa. Aqui tem uma equipe espiritual trabalhando, tem uma equipe enorme trabalhando, além de nós. Cada um de nós está recebendo o que aqui viemos e merecemos, mas não vimos. Aí nossos dispositivos egóicos, aquilo que eu, para crer, preciso ver, melhor que para crer não precisasses ver. Aí a gente acha que não tem. Isso é dispositivo egóico. Tem espírito que fala, eu quero ver uma sessão de materialização. Eu fico louco. Me perguntando, pelo amor de Deus, esse é o que menos devia desejar uma sessão de materialização. Ele já leu tudo. O que ele quer ver? Uma mulher materializada? Ele já está vendo todas aqui encarnadas. Um homem materializado, está vendo tudo. Um cachorro materializado, uma pedra. Quer dizer, é algo para se pensar. Eu tenho curiosidade para saber o dispositivo. Você não vai ver nada a não ser o escuro. E a materialização, se houver, você não vai ver os fluidos ligados na matéria. Você não tem olhos de ver. Você não tem ouvidos de ouvir. Veja a si próprio. E veja a si próprio sem presunção e com o menos ego possível. Com o maior si mesmo, self, que lhe seja possível. Adiante. Vou cumprir o horário. Eu vou terminar. O que a espiritualidade espera de nós? Pois é. O que a gente espera da espiritualidade, todo mundo sabe, né?
Ah, eu estou com a dor na perna, no ombro. Será que dá? Vem a pomadinha do vovô Pedro, nos ajuda. Vem os passes, nos ajudam. Ah, meu irmão desencarnou, meu pai, minha mãe. Vem a doutrina espírita e nos consola. Não estou falando que isso não é maravilhoso. Eu estou dizendo que a gente espera da espiritualidade, ninguém tem dúvida. Mas o que ela espera de nós? Porque a gente só quer um lado da moeda. Venha a nós o teu reino. Daqui para o teu reino, necas. Vamos fazer uma campanha, está frio, está calor, está isso, está aquilo, estou com dor, está chovendo. A gente acha mil empecilhos, como nós somos avarentos para Jesus. Nós temos tempo para tudo. Mas quando é Jesus, vai ser só 1 hora aquela palestra, né? Vocês têm razão. Só 1 hora, hein? Já está faltando 5 minutos. E é isso que o Bezerra vai responder, o que a espiritualidade espera de nós. Avante, anônimos ceareiros da verdade, e amai até as últimas forças da vossa jornada no planeta abençoado. O que ele quer de nós? Caminhar em direção do amor em qualquer circunstância. Jerônimo Mendonça tem uma frase que eu encerro. Jerônimo Mendonça tem uma frase que ele diz: a evolução é como um sobrado, é como um arranha-céu, é como um prédio de vários andares. Só que tem um detalhe: não tem elevador. É degrau por degrau. Por isso que ele falou avante. Suba os degraus. Amai em qualquer circunstância. A mulher te xinga, o homem te xinga. Não é preciso também chegar lá e dar a face para dizer eu adoro. Isso aí já é sadismo para quem bate e masoquismo para quem apanha. Já é um desvio psicológico. Mas não precisa fazer infernismo. Isso que é importante. Amar. Isso não significa que nós vimos lá no começo. Significa que nós temos o dever de conversar, de dialogar. O dever de nos precaver. Lógico. Claro. Mas não devemos dissentir. Não devemos olhar aquele ser como se ele fosse menor do que nós. Porque somos todos da mesma estatura perante o Pai. E que assim seja. E muito obrigado.